Olá, chegamos no capítulo tchan da nossa história, né? Onde falaremos sobre a criação da raça humana. Por que Deus nos fez? Por que você está aí? Por qual motivo? Sei que você deve ter reclamado sobre os outros capítulos, né? Eu falar que Deus iniciou-se um jogo e hoje pertence-se tudo a um jogo de Deus. Você, como um servo de Deus Altíssimo, reverente ao nome do Senhor, por falar que Deus está jogando isso aí, é um pecado mortal. Vou pro inferno porque eu falei que Deus está jogando um jogo, né? E como eu disse, tudo que Deus criou é tão perfeito que não precisa ficar mais em cima. Tem que ficar olhando para ver como é que tá. Não. Porque ao fazer, ele escreve, dia tal vai acontecer isso, dia tal vai acontecer isso, e eu só vou aparecer nesse período porque já aconteceu isso, eu preciso aparecer aqui, depois eu desapareço. É assim. É um jogo para ele. E você, né? Para quem está me assistindo direto, né? Com certeza baleou. Poxa, né? Para quem chegou agora, está ouvindo assim, nesse primeiro capítulo, a criação do homem. Eu falar que é um jogo, mas vê lá, por que Deus criou Lúcifer, né? Lúcifer veio já depois de tudo pronto, e nós já viemos depois de tudo ser pronto. E por que nós fomos a última? Agora estudaremos sobre, né, a criação da Terra. Eu tenho pensado aqui, eu hoje passei o dia inteiro buscando a Deus, vendo a melhor forma de ensinar, porque eu, além de ensinar a Bíblia, também gosto de ensinar, né, tudo que eu aprendi, escola, tudo, em pouco tempo. Então, você, além de aprender Bíblia comigo, você não aprende astronomia, química, física, biologia, você aprende tudo ao mesmo tempo. Então, para não ficar grande o capítulo, eu vou ter que fazer 3 partes. Sobre a criação do homem, eu tenho que fazer em 3 partes. Primeiro, que é hoje, nós vamos estudar sobre a Terra. A Terra, ela foi refeita. Essa Terra não foi feita para nós. Não foi feita para nós. Quem morava aqui era o dinossauro, né? Há mais ou menos 300 milhões de anos atrás, era o dinossauro que habitavam aqui. Lúcifer entrou na brincadeira, né? Deus o criou, fez ele tão bonito, formoso, com essa intenção de se ele exaltar, de receber tanto elogio que subiu o coração dele, ele queria ser Deus, e aí Deus foi, torrou ele, mas não matou, né? E ele nunca mais foi o mesmo, diz a Bíblia. Vai lá estudar lá o capítulo sobre Lúcifer. E ele veio destruindo tudo, de raiva também, né, que o maior castigo dele é não ser morto. Né? Ele está numa pena de morte, ele está numa solitária um tempo, ele sem mortal e sem o Shekinah de Deus, sem falar. A função de Lúcifer é adorar a Deus juntamente com os anjos que caíram com ele, viraram demônios. A intenção deles era só essa. Então, se isso for vedado para eles, isso é um castigo muito grande. E diz aí os teólogos, os cientistas, né? O grande meteoro veio aqui, destruiu tudo.
mas foi a queda de Lúcifer. Lúcifer não só destruiu esse planeta, como destruiu toda a vida em galáxias. Ele passou tempo. Deus, diz a Bíblia que Deus ficou de luto. Né? Você não acredita que Deus possa ficar de luto? Deus mandou os céus ficar de luto por essa ação de Lúcifer. Mas ele já sabia que isso ia acontecer, mas ele mandou. Geral não sabia, mas ele sabia porque ele escreveu a história. E nesse luto deixou Lúcifer. E Lúcifer depois destruiu tudo. Lúcifer, ele fez uma zona de conforto dele, que eu vou chamar assim, entre parênteses, que nós conhecemos como inferno. Um lugar onde ele possa habitar, ele possa mandar. Os anjos, que viraram demônios, estão com ele, e ele que manda. E tudo, não estou dizendo que isso é bíblico, isso é eu dizendo, tudo indica que a nossa galáxia, Via Láctea, é uma das mais distantes de todas. Existem mais ou menos 100 bilhões de galáxias. A gente só está numazinha, que é a Via Láctea. Existe, 99 bilhões, 999, assim vai. Então a gente está ali na mais distantezinha de todas. E Lúcifer mora aqui nessa galáxia. Tudo indica isso. Tá? Tudo indica. Não falei que é bíblico. Não. E Deus resolveu continuar o seriado dele. Você deve pensar assim, já falou besteira, Deus está vendo seriado, Deus está fazendo seriado, Deus está brincando com nossas vidas. Antes de me julgar, vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Tá? Não me julgue. Depois que eu chegar em Noé é o tchan da história. Né? Noé é o que o seriado vai ficar bom para Deus. É com Noé. Como assim, Noé? Fique comigo. Para você entender. Então, esse capítulo vai ser só sobre o planeta Terra. Planeta Terra. Ok? Capítulo 2, a criação do homem. Capítulo 3, a criação da mulher. Mas por que capítulos diferentes, homem e mulher? Porque o homem é de uma forma e a mulher de outra. Tá? Isso aí não é só o que você ouve pregações e acha que isso é besteirinha, não. É verdade. O homem é uma forma e a mulher é outra. Tá? E tanto é que Deus fez o homem à sua imagem. Não a mulher à imagem de Deus. Deus não tem seios, não tem vagina, não tem, não tem cabelão grande, eu sou uma fêmea. Não, Deus é homem, Deus é macho. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A mulher veio para agradar o homem. Que é isso, irmão? Tem mulher que só porque trabalha ou tem seu próprio dinheiro, tem espora no pé. E um homem manda em mim. Mas estudaremos sobre isso. Calma. Então, planeta Terra. Vamos lá. Já falei, já deu 8 minutos. Começaremos como Hebreus. Hebreus. E a dor não para, a dor de coluna, para quem é frio, não é bom. Mas ore pelo irmão Marcelo. Deus tem dado graça. Vamos lá. Hebreus capítulo 1, versículo de 10 ao versículo 12. Vamos lá. Diz assim: E tu, Senhor, no princípio, quer dizer, é o mesmo título que tem lá, no princípio criou. Então tudo é no princípio, que não tem como saber dia, hora, a gente não consegue. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, os céus, porque está em plural, porque existe esse céu e existe a galáxia, e existe onde ele mora. Os céus são obra de suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como roupa, envelhecerão,
Quer dizer, esses dois céus, o nosso planeta com esse nosso céu, as galáxias vão perecer. Quem vai permanecer? O chefão, porque ele é Deus e é imortal, né? E como manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Tem como acabar os anos de Deus. Ele é imortal, ele, Jesus, o Espírito Santo. Então, quando Deus refez a terra, vamos lá agora, capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2. Né? Foi o que eu falei com um capítulo anterior. Não pertence, não se comunicam. E você não tinha reparado isso. Mas é vivendo e aprendendo, pode ficar tranquilo. Entendeu? Como eu vou revelar para vocês a marca de Caim, muitos não sabem. É vivendo e aprendendo. Não é só porque você estudou 300 livros, né? Fez teologia de 10 anos, que você sabe tudo. Né? A vida é assim. O maior professor do mundo se chama Espírito Santo de Deus. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Céus sem plural, porque são 3 céus. A terra em singular, porque ele estava dizendo essa terra aqui. Então, num princípio muito grande, tudo isso aqui, 0 quilômetro. Já no versículo 2, já mostra que a terra já não estava mais 0 quilômetro. Ela estava, destruída. Nós já contamos sobre esse caso. E a terra era sem forma e vazia, né? Então quer dizer que quando Deus veio novamente, ela escolheu entre todas as galáxias a Via Láctea, e escolheu essa estrelinha Sol, que a gente chama de Sol. Ela estava desligado, porque tudo tem duração. Tem estrelas que vivem somente 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Nosso Sol já estava desligado. E a terra era sem forma e vazia, quer dizer, não tinha mais vida, aquilo não era bonitona, era toda cinza, era toda, tudo destruído, né? Estava vazia, nem sem nenhum dinossauro, tudo morreu, plantas, tudo morreu. E havia trevas sobre a face do abismo. Mateus, Marcelo, quem é esse abismo? Eu tenho, na minha concepção, que esse abismo são os buracos negros. Deus chama aquilo ali de abismo, na minha opinião. Tá? E uns falam que abismo é aqui o centro da terra. Não, é o buraco negro. Por que havia trevas ali? Porque Deus vedou. Botou lá, seres angelicais. E falou, ó, acabou. O capítulo agora que eu quero do meu seriado vai ficar somente na Via Láctea. As outras galáxias, as 100 bilhões, deixa isso. Elas estão morrendo devagarzinho. Estão deixando de existir há muito tempo. Muitas estrelas que você olha hoje no céu já estão mortas há muito tempo. Mas como é que pode, Marcelo? Então, uma estrela que eu estou olhando ali já não existir? Sim. Mas como é que eu estou vendo ali o brilho dela? Lembra que eu te falei sobre a velocidade da luz? Que ela percorre 300 mil quilômetros por segundo. Se eu moro aqui em Portugal, se eu esticasse um fio, passasse lá por toda a Europa, a Rússia, fosse lá no Japão, passasse pelo Alasca, Estados Unidos, e passasse pelo mar Atlântico e parasse aqui do meu lado. E aí que é o interruptor. Então, se eu ligasse aqui, liberasse no interruptor a luz, a lâmpada ia continuar apagada durante 7 segundos, porque a eletricidade ia percorrer no fio, ia dar a volta. Como é muito rápido, né? Demora 300 mil por segundo, mas ainda demoraria 7 segundos, acendeu. Mas ao desligar aqui o interruptor, a lâmpada também continuaria acesa durante 7 segundos, porque na hora que eu cortei a eletricidade, ela ia se desfazendo, mas ainda dando volta ao mundo. Desfazendo, desligou. Então muitas estrelas estão a tão anos-luz
que elas já morreram, mas o brilho dela tá deixando de existir, mas, entendeu? Mas ainda não chegou aqui. E quando ela se desliga, aí as pessoas que estudam os astros, né, que percebem, o computador que fala, ó, essa estrela já morreu há muito tempo. Porque a gente não sabe. Aí, pá, caramba, a estrela aqui já estava morta, e agora que a gente sabe, porque ela, aqui que apagou agora. É assim que funciona. Então as galáxias estão se desfazendo. E a gente não é nada. Eles vivem milhões de anos e a gente... Então, e a Terra era sem forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Já expliquei sobre isso. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O planeta Terra estava morto, mas havia aquele mar parado aqui. E quando Deus chegou, foi andando na Via Láctea, porque calculo que o Lúcifer fez o ninho dele aqui, o inferno dele aqui. E como Deus não destruiu Lúcifer, e nem os demônios, nem os anjos caídos que viraram demônios, e ele quer uma história, né? O maior poder de um homem não é a riqueza dele. O cara pode ser o cara mais rico do mundo, mas se ele fizer um ato que fique na história, aí ele se tornou o cara mais rico, assim, rico de conhecimento. Hoje o Google fala que o cara mais rico do mundo é o Jeff Bezos, né? Dono da Amazon, que para mim não é. Para mim quem são os caras mais ricos do mundo é dono de petróleo. Mas como o Google é um robô, ela vai passar a informação que passaram para ela. E pronto, se ele morrer, o dinheiro dele não vai levar mesmo, né? Com ele. Escreveu o nome na história dele? Nem um cadinho. Ninguém vai ler um livro de história. Jeff Bezos. Agora, tem como ver a vida dele se o cara pesquisar agora. Se o cara chegar a dar toda a sua fortuna, salvar a África, aí ele já entra no livro das histórias. Aí é outros 500. É assim que funciona. Então, a maior riqueza é você mostrar a sua virtude, o seu conhecimento. E Deus quer isso. Deus, você não tem como implicar com ele, falar que, não, Deus, você nunca pode ter dormido, você não pode ter descansado. Comigo vai falar, Deus fez isso e descansou. Não acredito que tu descansou, porque, né, muitos têm uma reverência de Deus, que Deus, entendeu? Mas não, Deus já fez tudo perfeito. Vou mostrar para você que Deus tem livros, nome de livros, acontecimento, tá ali. E não precisa estar, sabe, como um jornal. Estão agora em ano 1700. A 1700 vão criar um navio. Ok. 1800, vão criar as armas. Ok. 1900, vão começar a voar. Ok. É assim. Deus vai liberando porque está no livro dele. E não tem como mudar. Não tem como mudar. A vida é assim. Então, Deus é perfeito. E Deus é o que escreve a história. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando Deus e Jesus Cristo chegaram aqui, já olhou para a terra, falou, vou fazer aqui. Porque ele sabe que Lúcifer está aqui, né? Fez o ninho, na minha opinião, aqui, porque a nossa galáxia Via Láctea é muito grande, é uma galáxia grande. E ele resolveu. Nisso que quando ele pensa, o Espírito Santo que já começa... Como o Espírito Santo é ligado com Deus e fica um triuno, então quando ele fala, haja, o Espírito Santo vai fazendo para ele. Assim como você assim, estou com sede. Sua mente fala que está com sede automaticamente. Você não precisa dizer, braço, levanta e vai pegar o copo. Não, é automático, eu estou com sede, a mão já chega, já pega uma garrafa e assim. O corpo, né? Assim são eles. Então, quando Deus chegou aqui, que escolheu o planeta, o Espírito Santo já começou a movimentar o negócio. Primeira coisa, Deus não gosta muito de escuro. A galáxia estava desligada. A galáxia aqui, esse pedacinho. A nossa galáxia tem 200, por aí, bilhões de estrelas. Muitas estrelas e elas estavam ligadas. Mas ele escolheu logo essa que a estrela estava desligada.
Então, ele chegou nesse aqui, nesse espaçozinho da Via Láctea, né? Nessa rua aqui, e estava tudo apagado. Então ele olhou para o sol, a gente chama de sol, né? Olhou para aquela estrela gigantesca lá, o sol é como se fosse uma estrela lá, ali desligado. Ele chegou, ó, haja luz. Puf, voltou a ter vida o sol. Puf, clareou essa rua toda nossa aí, onde movimenta aí, né? 8 planetas aí. E viu Deus que, versículo 4, e viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Toda vez que você liga a luz, puf, as trevas somem. Funciona assim, você entra num quarto escuro, ligou, acabou. Né? A escuridão fica debaixo da cama, e assim, não se combinam os dois. E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. E foi a tarde, amanhã, o primeiro dia. Né? Aqui fala que cada dia Deus fez uma coisa. Se você pegar lá em 2 Pedro 3,8, diz que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia. Não vou dizer, na minha concepção, que Deus fez tudo isso, o sol de novo, pegar fogo em 24 horas. Porque esse 24 horas é o nosso dia. Pode ser que na hora haja luz, aquilo foi lá de dentro, sabe? Devagarzinho, e pode demorar 1000 anos. Só sei que ele religou o sol. Como ele pode ser em 1 segundo? Ele é Deus. A gente não nos interessa quanto tempo ele levou, mas haja luz e diz a Bíblia aqui que houve luz. É assim que funciona. E disse Deus, versículo 6, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Vamos lá. Expansão é terra. Tudo indica que a destruição que Lúcifer fez aqui, ficou tudo na água, ficou aquele planeta só, né? Sem sol, sem vida, sem nada. Então, quando ele falou, haja uma expansão no meio das águas. Não, desculpa. A expansão aqui é os céus, desculpa. Haja uma expansão no meio das águas. Ele começou a fazer as nuvens. Desculpa, foi um erro aqui. Não tinha nuvens. Haja nuvens. Começou a formar as nuvens. E versículo 7. Fez Deus separação, e fez Deus a expansão, e fez a expansão entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Que se você pegar a nuvem e espremer, sai água. Então tinha água na nuvem e a água que ficava mesmo aqui mesmo. Né? E assim foi, e chamou Deus a expansão de céus. E foi a tarde e amanhã do dia segundo. Como te falei, pode ter sido em segundos, como 1000 anos, e assim vai, ele é Deus. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Agora que entrou a porção seca, que nós chamamos de terra, né? A gente chama planeta Terra, mas não era para ser planeta água, porque terra só tem 30% e água 70%. E chamou Deus a porção e a porção seca de terra. E o ajuntamento das águas chamou-se de mares. E viu Deus que tudo era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva de semente, árvore frutífera e dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra, assim foi. E a terra produziu ervas dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro. Então, quando Deus, com a só esticou a mão, haja a terra seca, então a terra saiu de dentro do mar, e as águas foram caindo, e se tornaram mares. O nosso continente é como se fossem umas ilhas
gigantesca, é tudo rodeado por água. Se olhar, né? Tudo é rodeado por água. E só em pensamento haja frutos, árvores, aquilo, sabe? Em milésimo de segundo que passava pela cabeça de Deus produziu. Sabe? Uma coisa sobrenatural ao nosso pensamento. Imagine, eu pego pelo meu país, Brasil, manga, banana, abacaxi, pera, maçã, uva, e só vou falar nome de frutas, sabe, caju, tudo foi lá, foi fazendo. Ameixa, nectarina, sabe, imagine, é uma coisa muito extraordinária. Pode ter sido em um segundo, pode ter aquilo criado-se anos, se produzindo. Versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e noite, e sejam eles para sinais para os tempos determinados para dias e anos. Isso mostra que já estava com pensamento. O que aconteceu? Como a Via Láctea já tinha muita estrelinha apagada, somente na Via Láctea, ele foi acendendo algumas. Sei que apagou, sabe? E começou a projetar algumas estrelas para nos orientar. Para você ver, né? Para você ver. E a gente só vive na Via Láctea. A gente não consegue nem chegar no buraco negro. Mesmo que chegasse, ele está vedado. Não temos mais acesso a isso. E sejam para iluminar da expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares na nossa rua aqui, né? Hoje é de rua, a gente vive aqui, né? Nosso sistema solar. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, né? Que é a lua. Deus fez aí um planeta morto para ficar ali em volta. Quando você vê ele brilhosa, a lua ela não produz luz. Mas como é que eu vejo ela brilhosa? É porque você vê de uma posição que o sol bate no mar e reflete nela, e você está vendo aqui mesmo. Faz umas casas de moinho. Pra você ter uma ideia. Quando você vê assim, é porque ela está numa posição que está batendo lá do outro lado do mar e está refletindo nela, e você está vendo aqui, né? Boa para namorar. Mas é assim que funciona. Ela é apagada, é um planetinha mortinho, porque ninguém chama de, né, lua. E fez as estrelas. Versículo 16, né? Fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Então, para iluminar essa terra, Deus preparou a Via Láctea. Deus escolheu esse planetinho aqui, nessa ruazinha aqui, nesse sistema solar, né, entre tantos, na Via Láctea, que existe 200 bilhões de estrelas aqui somente na nossa galáxia, ele escolheu essa e ficou nisso. E para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que tudo era bom. Né? Tudo era bom. E foi a tarde, a manhã e o dia quarto. E disse Deus: produza as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face e a expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias. Quer dizer, ao Deus fazer alguns animais, Deus teve que fazer alguns animais que não destroçariam os seres humanos. Né? Tem animais realmente muito fortes, mas que a gente consiga dominar. Se botasse aí um Tiranossauro Rex, ia detonar a gente. Entendeu? Então Deus fez certos animais bonitos, grandes, poderosos, mas que o ser humano, mesmo sendo menor, consegue dominá-los, consegue matá-los, consegue de alguma forma, entendeu? E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, toda ave de asa conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. Imagine quantas aves. Existem milhões. Sabia que de toda a classificação de animais do mundo, o que tem mais é no mar do que na terra? Eu vou botar aí para você ver. Interessante. E Deus abençoou dizendo: frutificai e multiplicai. Frutificai e falou para as árvores: vocês
reproduzem. As aves se reproduzem, solta-se, né, o ventozinho bate, aí solta-se o pólen dela, né? Aí cai lá, anda um pouquinho, cai ali faz outra ave, assim vai. Aí é uma forma de falar frutificar, quer dizer, vocês também cresçam. E falou para os animais, multiplicam, façam mesmo bastante, né? Cruzem-se aí, deixei isso aqui para minha nova criação e eu preciso que vocês, né, vivam para isso. E enchei as águas dos mares e as aves e se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia quinto. E disse Deus, versículo 24, e disse Deus, produza na terra alma vivente conforme as suas espécies. Alma vivente aqui já, é porque aqui já está, esse capítulo fala muito genérico. Alma vivente aqui já era um homem e mulher, já está revelando um homem e mulher. Só que, né, no capítulo 2, capítulo 3, fala sobre a criação do homem e mulher. Mas aqui, quando Deus falou para Moisés, estava revelando para Moisés aí, Moisés, eu já fui fazendo, né, vocês, os homens e a mulher, e os animais, baleias, répteis. Então Deus já foi genérico ali na hora de falar. Mas depois chegou para Moisés, anota aí, foi assim que eu fiz o homem. Mas Deus já tinha falado e já tinha feito, entendeu? Só para... Era como se fosse uma notícia de jornal, né? A capa ali vai trazer somente um sinapse do que tem. E por dentro, lá na página tal que está a história do que aconteceu. Ali só tem aquela emoçãozinha, e aconteceu isso. Você, vai lá, que ele tem que te chamar para você comprar um jornal, né? É assim que funciona. Então aqui foi a mesma coisa, eu fiz a terra, fiz isso, eu fiz o homem e a mulher para... E mais tarde, foi assim que eu fiz o homem, foi assim que você foi formado, assim que formei a mulher, entendeu? Então, alma vivente aqui já é o homem e a mulher. E disse Deus, produz a terra, alma vivente. E ali já fez Adão e Eva. Aí vem gado, répteis e bestas feras. Que bestas feras é esse, Marcelo? São os dinossauros? Não, os dinossauros não veio. O dinossauro, Deus o baniu. O único animal que se lembra dinossauro e que existiu, tá, na época do ser humano, e hoje não existe mais, porque o ser humano destrói tudo. Desculpa eu falar, mas nós somos, às vezes, uma praga nesse planeta. Né? Não temos que ser sincero. É o dragão. Aí você deve estar pensando assim, já falou besteira. Dragão, mito, Marcelo. Para quem não estudou a Bíblia superficialmente, acha que o dragão é um mito. Você fala assim, tem como você provar na Bíblia, que você fala que prova na Bíblia? Temos, nós vamos estudar sobre agora. E diz a Bíblia que foi o animal mais bonito. Deus fala, foi o principal que eu criei. Interessante. Mas vamos acabar aqui, já vou falar sobre o dragão e aonde está na Bíblia. Cospe fogo? Com certeza, cospe fogo. Você fala, impossível. Isso não está na Bíblia. Espera mais um pouquinho. Gado e répteis e bestas feras, Deus fez, dragão, mas o dragão matou homens, sim, matou muitos homens, os homens foram e acabaram e mataram eles todos. Né? O ser humano é inteligente. O ser humano matou um mamute, se você acha um elefante grande, bonito, imagina um mamute, que é 2, 3 vezes mais que o elefante, e é muito mais forte. O ser humano acabou com eles. Tigre dente de sabre, era um tigre que tinha um dentão, ele é muito mais forte que um leão. O ser humano matou todos eles. Um unicórnio, que você acha também que é uma lenda, tipo na Bíblia, existiu. Você fala, impossível, unicórnio, é um cavalo com chifre aqui. Sim, existiu. O ser humano matou todos eles. O panda aí quase foi extinto. Chegou a ter só 80 no mundo. Agora a China deu um tapa no pé da orelha do mundo e parou, e hoje já tem bastante, mas foi quase extinto, porque o ser humano não pode ver nada. Tudo quer para ele. Sabe? Tudo quer destruir, quer matar, quer empalhar, e assim vai. E vai matando, não quer saber, deve ter outro ali. E não vai, chega uma hora que matou tudo. Infelizmente nós somos assim. E a terra, conforme a sua espécie, assim foi. Versículo 25.
E fez Deus as bestas feras da terra. De novo falando sobre as bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E o gado conforme a sua espécie e tudo. Quando um gado aqui fala sobre todo tipo de animal ali. Gado não é só o gado de boi. Fez cavalo, todo réptil de quatro patas, né? Cavalo, elefante, zebra. Esses animais, entendeu? Gado que também pode comer, mas, entendeu? Esses animais que comem grama, conforme a sua espécie. Todo réptil da terra, conforme a sua espécie, viu Deus que tudo que ele tinha feito era bom, né? Ou ele ficou aqui vendo tudo isso se formando, e se passando os anos, pode ser 1000 anos mesmo, que era muito animal. Eu vou botar aí a quantidade de animais que existe no mundo, você fala, uau! Deus também pode ter feito em um segundo. O poder tudo dele. E viu Deus que era bom. E aí tá lá. Versículo 26. Disse Deus, façamos o homem. Aqui já começa a parte 2 sobre o homem. Então, vamos parar por aqui. Vamos falar sobre o planeta Terra. Já está em 36 minutos. Caramba. Eu não queria passar dos 40. Não queria passar dos 40. Vamos fazer o seguinte. Não queria passar dos 40. Eu vou ter que cortar esse vídeo. E vou ter que fazer uma parte 2 sobre o planeta Terra ainda. É porque vai falando, vai lendo. Tá? Então, fique aí. Vê o próximo. Que eu vou falar o que a Terra tem, mas só para você entender, e sobre os animais de afora extintos, o que são as bestas feras. Prometo que não vai demorar tanto no outro, senão vai ficar muito grande, tá bom? Até a próxima, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Amém.